Nunca houve nenhum pedido meu a este senhor, além de documentos que nunca foram apresentados. O mesmo já reconheceu à CPI que nunca antes daquela data havia estado comigo. Estou sendo acusado sem provas por 2 cidadãos. O senhor Dominguete, que aqui nessa CPI foi constatado ser um picareta que tentava aplicar golpes em prefeituras e no Ministério da Saúde. E durante sua audiência, deu mais uma prova de sua desonestidade, mostrando não ser merecedor de nenhum crédito por parte desta casa. Acerca da denúncia do deputado Luiz Miranda a respeito da Covaxin, não tive participação alguma na escolha da empresa, do produto, dos quantitativos disponíveis, do cronograma de entrega ou da definição de preço, nem tampouco condições contratuais. Bom, mas aí, Paulo, surge na CPI áudios atribuídos ao Dominguete, né, da Davat, dizendo que não, peraí, parece que teve outros encontros, sim, inclusive reuniões marcadas pelo próprio Roberto Dias. Então não tinha sido apenas eventual, esse encontro eventual, esse encontro casual, esse chopinho, que tinham outros encontros mais importantes, inclusive com propostas ali de assinaturas de contratos. Foi aí que o Omar Aziz perdeu a paciência e falou, não, você está mentindo aqui faz 7 horas, então esteja preso. Vamos ver o que falou o Omar Aziz. Eu já dei todas as chances para você. Não dê uma chance, presidente. Não dou agora. Não, mas é importante. Não vou dar. Mas mesmo se não Não vou dar porque ele vai ser recolhido agora pela polícia do Senado. Ele está mentindo desde manhã, dei chances para ele o tempo todo. Perfeito, senhor presidente. Eu pedi, por favor, pedi várias vezes, senador Randolph. E tem coisas que não dá para admitir. Só uma última questão, presidente. Os áudios que nós temos do Dominguete são claros. Eu perguntei para ele. Eu quero pedir para Vossa Excelência colocar os áudios. Perfeito. É isso que eu quero pedir. Eu peço a Vossa Excelência. Não. Senhor Roberto Ferreira. Independe agora, porque ele vai sempre arranjar uma desculpa. 527 mil mortos. 1.000 mortos. E os caras brincando de negociar vacina. Por que ele não teve esse empenho para comprar a Pfizer, que era de responsabilidade dele naquela época? Por quê? Ele está preso por mentir, por perjúrio. E se eu tiver tendo abuso de autoridade, que a advogada dele ou qualquer outro senador me processe. Mas ele vai estar detido agora. E todo depoente que estiver aqui, que achar que pode brincar, terá o mesmo destino dele. Que pode brincar, terá o mesmo destino dele. Aí ele foi sem vou falar uma coisa. Eu me senti... O quê? Como se fosse o Omar Aziz com o Randolph Rodrigues parecendo um Adrilho Jorge gritando o tempo inteiro querendo falar. Presidente. Exato. Né? Eu não sou tão educadinho assim. Aí ele encerrou a sessão, falou, pode levar. Mas aí você mesmo disse, né, Paulo, que ele já pagou a fiança e tá liberado agora. Até especialistas, de direito também contestaram um pouco essa decisão do Omar Aziz, essa prisão em flagrante por falso testemunho. Alguns senadores, inclusive da oposição, também tentaram fazer com que ele revertesse essa ideia, dizendo assim, olha, você não prendeu o Pazuello, você não prendeu o Van Garten, você não prendeu os grandões. Aí quando chega um cara... Direito vale para algumas pessoas específicas. Exatamente. Né? Só porque é peixe pequeno, com uma hierarquia mais baixa, aí você vai lá e prende, mas foi irreversível a decisão aí do Omar Aziz. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é, o Omar Aziz falou que é proibido mentir na CPI da Covid. O que ele tá fazendo lá? Gente, quem conhece o Omar Aziz, governador do estado do Amazonas... Não, mas isso vale só para os depoentes, Paulo. Vocês estão ficando loucos. Peraí. Não... Me ajuda, por favor. Vale só para os depoentes. Muito bem. Só que tem um ponto nessa história, né? Que eu acho que é legal a gente abordar aqui e a gente discutir. Vou passar a bola para o nosso Adrilho Jorge, que é o seguinte. Esse áudio que foi apresentado pelo senador Randolph Rodrigues, ele não é um áudio do Roberto Dias. Não, do Dominguete. Exato. Em nenhum momento o Roberto Dias fala. A voz do Roberto Dias não existe. Tá? É o Vini falando do Paulo, por exemplo. Isso. Certo? É uma acusação. Uma prova concreta em relação ao Roberto Dias, ela não existe através desse áudio, certo? Certo. Ou não, Adriles? Ou existe uma prova? É uma prova pericial de uma pessoa envolvida e uma prova parcial. Eu quero saber a gravação inteira.
Agora, o que leva um sujeito como o Omar Aziz a prender alguém pela subjetiva percepção de que o sujeito está mentindo, ele pode até estar mentindo. Eu não confio no Roberto Dias, parece que nem o governo que o exonerou. Agora, faça-se um devido processo legal de acarinhação entre ele e o Dominguete, faça-se um devido processo de justiça numa CPI que se transformou num circo aleatório de inquisições e narrativas ao sabor do gosto de alguém que quer impor uma narrativa de que o presidente foi irresponsável e que toda a estrutura do Ministério da Saúde serve a uma irresponsabilidade de um eventual genocida. Aí, o que se coloca? É o sintoma de uma inversão do Estado de Direito. Por que o Omar Aziz, eu acho que ele sequer vai ser punido? Você tem no Brasil um Supremo Tribunal Federal que, eventualmente, faz processo por fake news, que prende pessoas, que cerceia vozes, que persegue pessoas por aquilo que ele acha que é mentira. É a mesma coisa que o Omar Aziz. Então, de que adianta? Nota das Forças Armadas de que adianta? Pois é, de que adianta recorrer à mais alta instância de justiça, se a mais alta instância de justiça faz exatamente, de uma maneira mais limpinha, mais educada, mais gentil, o que fez o senador Omar Aziz? Ou seja, ali a gente está vendo de maneira muito clara o que ele faz, o que o Renan faz. Constrange testemunhas, constrange e humilha e persegue e prende quando essas testemunhas não são tão poderosas assim, o que o STF também faz, com deputado, com jornalista. Ou seja, você vai na parte de baixo, truculento, para impor uma narrativa de um relatório que já está praticamente pronto. Todo esse circo é até engraçado, né, gente? Porque todo esse circo, tal, não sei o que, voz de prisão, tal. Aí o cara paga milão e tá fora. Não devia pagar nada. Não devia pagar nada. A questão é essa, Paulo. O Dias, em que pese o fato da gente não desconfiar dele, em que pese o fato de achar que ele está realmente mentindo, você não pode atropelar o Estado democrático de direito e colocar as pessoas na prisão e fazer elas pagarem uma fiança por um crime que elas não cometeram. Entendeu? A gente está atribuindo poder a pessoas que são eventuais, pelo menos suspeitos, não é que não cometeram, é que está sendo investigado. Pois é, você está prendendo pessoas. A gente não sabe se não cometeram. Você está emprestando poder, você está emprestando poder absoluto a ditadores inquisitoriais, que são Renan Calheiros e Omar Aziz. Pior, com anuência, com complacência e apoio de uma mídia que está entrando nessa narrativa do Omar e do Renan e esquece os crimes das quais eles são acusados, vai de pedofilia, corrupção, o Renan recentemente foi também motivo de um outro inquérito, ou seja, você tem todo um conluio de um Estado democrático de direito que está sendo surrupiado por mídia, por juízes, por senadores, em nome de um tipo de narrativa. Se há algum tipo de justiça no Brasil, ela foi presa por Renan Calheiros, Omar Aziz e boa parte podre do STF. Mas que a história é estranha, é? Lógico que é estranha. Lógico que é. É que o Adriles fala que crime que não cometeu. Não, o diretor de logística do Ministério da Saúde tem um encontro casual tomando um chopp. Você não pode prender pessoas. É que você falou que é crime que não cometeu. Você falou crime não cometeu. Isso está errado. Não é que não cometeu, está sendo investigado. Calma lá. Não, deixa eu reiterar. Não sabe se cometeu ou não. O crime que ele não cometeu, pela qual ele foi preso, foi o crime de mentira. A questão da acusação da mentira, que foi o que o Omar Aziz fez com ele, é totalmente subjetiva e uma ilação da cabeça do Omar Aziz. Mas os áudios são reais? Que juiz é esse que manda prender alguém por uma ilação da cabeça do fato que ele tá mentindo? Só ele e o Alexandre de Moraes. Bruna Torlai, traga suavidade para esse problema. O Adriles está muito bravo, nervoso. Bruninha, me ajuda, vai. Bom, em primeiro lugar, a pergunta que você se fez, Paulo, foi a que eu me fiz ontem, né? Eu falei, nossa, seria bom que o Omar Aziz cobrasse, assim, essa transparência, esse compromisso com a verdade da sua família, né? Que desviou tanto dinheiro da Secretaria de Saúde do Amazonas, que a gente viu nossos pobres conterrâneos ali do Amazonas sofrerem como poucos durante a pandemia, né? Foi um dos maiores escândalos, né? Justamente porque ali falta recurso e o Amazonas é um estado muito desestruturado. Então, alguém que desvia recurso da Secretaria de Saúde do Amazonas, cara, devia ir em prisão perpétua, porque ali quem conhece o Amazonas, quem já esteve lá, sabe que é um crime, assim, exponencial. Agora, quanto à voz de prisão dada ontem pelo Omar Aziz, eu interpretei da seguinte forma, ele e o Renan estavam loucos para mandar prender alguém, simplesmente para criar o precedente, né, de gerar uma pressão em cima dos depoentes. Eles estavam esperando ali uma presa fácil. Como o
o Roberto Dias, é um cara que já foi sacrificado pelo governo federal? Em que sentido? O Vanguard não foi sacrificado, ele está ali leal, né? Os outros depoentes, sobretudo o Pazuello, que foi muito bem preparado para a CPI, deve ter mentido também, mas foi preparado, enfrentou a guerra psicológica, que é a CPI, basicamente a guerra psicológica, como o Adriles muito bem pontuou, simplesmente narrativa em cima de narrativa. Mas o Renan e o Aziz estavam loucos para prender alguém, entendeu? Então eles precisavam criar esse precedente, tá? E aí, esse precedente está aí criado. Agora, talvez, independente de com Milão ou sem Milão, os caras conseguiram sair da cadeia, o Aziz conseguiu o que ele queria. Criar um precedente para pressionar os eventuais próximos depoentes de ou você responde que eu quero ouvir ou talvez eu te mande passar a noite no xadrez. Agora, que há indícios que esse Roberto Dias não é flor que se cheire e que ele fazia algo ilícito no ministério, isso a gente não precisa... Eu acho que vocês estão focando muito no Omar Aziz e deixando de falar, por exemplo, dos excelentes trabalhos de Simone Tebet, do Alessandro Vieira. A Simone Tebet não fez um excelente trabalho. Opa, ela pegou o contrato da Covaxin e mostrou todas as incoerências que tinha nesse contrato. A Simone Tebet, com conhecimento jurídico que ela tem, vê um sujeito sendo preso de maneira arbitrária, grosseira, estúpida, boçal, sem nenhum tipo de ilação em relação à verdade ao crime. Ela ficou em silêncio na hora. Ela se opôs. Então ela se opôs depois, foi atrasada, ela ficou em silêncio na hora. Ela falou para o Omar Aziz não reconsiderar a decisão dele. O melhor senador ali é o Marcos Rogério. Eu acho. Marcos Rogério. Eu não sei, Adriles. Eu acho que o Marcos Rogério tá ali fazendo o palanque, tá? Eu tive a oportunidade de entrevistar ele ontem no Jornal da Manhã. Realmente ele é um cara competente, mas não vamos esquecer que ele é um cara jovem, que tem aí um futuro brilhante na política e não sei não se ele não vai querer se candidatar. Tudo bem, Bruna, vamos ser sinceros. Ele fala coisas corretas, tá? Pois é. Fala coisas corretas, concordo com você, mas ele também usa CPI de palanque. Não, peraí, Bruna Torlai, vamos lá. Nossa, quando ele fala assim, Bruna, nome e sobrenome, é pra constranger a pessoa. Ele faz comigo isso. Não sejamos ingênuos. Todo político, a todo momento, tem um senso de oportunidade. Todo político vive em palanque permanentemente. A questão é, esse palanque é a serviço de algum tipo de esboço de verdade, de justiça real, de verdadeira averiguação dos fatos, devido processo legal, de alguma coisa que ele pode fazer com o poder que tem para ajudar as pessoas? Agora, vaidade política e oportunismo, todo político tem. É só não ser canalha, não ser leviano, não perseguir pessoas, coisa que o Omar Aziz, Renan Calheiros faz e até o momento Marcos Rogério não fez. Bruna, para fechar. Mas o Girão também, assim como o Marcos Rogério, o Girão também tem ajudado a você ter assim um pouquinho mais de equilíbrio na CPI, né? No caso, o Rogério, ele é mais talentoso, o Marcos Rogério é mais talentoso, mas o Girão também tem cumprido ali o mesmo papel. Sem deixar de usar o palanque, eles tentam equilibrar um pouquinho o jogo de narrativas. Mas, assim, para mim, a narrativa e contra-narrativa da mesma maneira, porque o que interessa falar é o que foi falado hoje, por exemplo, pelo prefeito de São Paulo, que o governo federal, na prática, está, sim, colaborando com municípios que estão tentando resolver o problema. Para mim, esse é o tipo de coisa que esclarece. Como é que está o governo federal? Está atendendo? Prefeitura da maior cidade do Brasil, com maior densidade demográfica? Está atendendo. Então, beleza. Aí a CPI cai por terra. Muito bem. Palanque da verdade. Pronto. Isso aí.